Seguindo, galera, é o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre template, tá? Ou modelo, né? A gente deu início aqui com o nosso modelo de arquitetura, ok? Tranquilo, é o modelo que eu quero que vocês utilizem até para a criação do modelo de vocês, tá? É o melhor modelo possível. Vocês vão achar também modelos na internet, só que aí a gente tem um processo um pouco diferente de manipulação do template para se tornar nosso, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega um modelo que tem pouca coisa, como é o caso do modelo arquitetura da Autodesk, a gente precisa colocar coisas a mais para que o modelo se torne efetivo para nós, certo? Quando a gente pega um modelo ABNT, que é um modelo da internet, vocês podem achar em diversos sites, tá? Se eu conseguir, eu deixo para vocês aqui também, linkado. Mas se vocês pegarem um modelo ABNT, pensem comigo. A pessoa que fez esse modelo ABNT, ela está querendo atingir o maior público possível. Ou seja, ela não fez para um nicho específico de pessoas, tá? Ela fez para usuários do Revit de uma forma geral. Então, ela vai pôr a porta de madeira ou a porta de alumínio. Ela vai pôr as duas, porque ela não sabe quem está usando, ela não sabe o que a pessoa vai utilizar. Então você acaba tendo uma sobrecarga nesse arquivo. Você não tem duas portas bacanas para utilizar, você tem 15, né? Você não tem um pilar ou 3 pilares legais aí, ou bons, famílias boas para você utilizar. Você tem 25, né? E isso se torna inviável para a maior parte dos computadores, ainda mais no Brasil, tá? Então o que acontece? Você baixa o template ABNT só para abrir o template, ou seja, não tem projeto ali, correto? Você vai dar início a um projeto. Só para você abrir, demora, né? Imagina quando tiver projeto. Você vai ter que abrir, vai ter que processar o projeto inteiro, mas todas as famílias que tem ali. Então o conceito de modelo é justamente a gente ter uma coisa para nós, tá? Para a gente utilizar, e isso significa também não ter elementos demais que pesem o meu arquivo, né? Que inviabilizem o meu processo de trabalho. A intenção com o Revit, de uma forma geral, é ganhar tempo, né? É um software feito para arquitetura, para engenharia, né? Para map especificamente. Então, a intenção aqui é ganhar tempo. E isso vai contra, né? Então, em resumo, se você está começando de um template, como o template da Autodesk, esse daqui que a gente está aberto aqui, template, arquitetura, traga coisas novas para dentro do template, porque dificilmente só o que está aqui vai te servir, vai suprir o que você precisa. Se você pega um template da internet como o template ABNT, você vai ter que entrar aqui, ó, em famílias e se livrar de algumas coisas que estão aqui, porque vai ter coisa demais, deixando o seu arquivo muito pesado, tá? Então isso é uma coisa para se atentar. Como que eu faria para trazer coisas novas? Primeiro, uma coisa básica que eu vou mudar aqui. Eu vou vir aqui na aba Gerenciar, ok? E eu vou clicar aqui em Unidades do Projeto. Isso é a primeira coisa que eu vou mudar, tá? Então, se eu clicar aqui em Unidades do Projeto, eu vou ver... galera, aqui ele está pedindo para salvar, tá? Direto vai aparecer para salvar o projeto. Por enquanto eu não vou salvar nada, então eu vou simplesmente fechar. Essa tela, ela é uma tela de aviso, ok? Se eu não apertar para salvar, ele não salva o meu arquivo. Se eu fechar, ele não salva nada, ok? Essa tela, ela aparece de 30 em 30 minutos. Então, conforme vocês vão mexendo no Revit, de meia em meia hora vai aparecer uma telinha te lembrando, é um lembrete para salvar. Ok? Se você fechar, ele não vai salvar. Então, voltando aqui, eu vim em gerenciar unidades do projeto, tá? O primeiro item que tem aqui é o linear e é o que importa pra gente tá trocando agora. Então, eu vou pegar essa unidade linear, vou clicar aqui onde está milímetros, ok? E olha só, meu projeto, de fato, a unidade dele está em milímetros. É só eu clicar aqui, mudar aqui para metros, ok?
E agora todo o meu projeto vai mudar para metros. Aqui eu posso colocar, inclusive, 2 casas decimais. Vai estar 0 casas decimais, eu coloco 2 casas decimais, ok? Entrou aqui bonitinho. O restante não é interessante mudar agora, tá? Não precisa mudar agora. A gente vai ver em tabela algumas outras funções aqui, mas no momento não precisa. Vou dar um OK. Já entrou aqui metros, vou dar OK de novo. Beleza. Então, vamos lá. Eu ter mudado agora para metros não significa que o nome de certas coisas mudou. Significa que qualquer desenho que eu fizer, ou qualquer parâmetro que eu modificar agora, ele vai estar lendo em metros. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se eu vier aqui e eu clicar, por exemplo, em porta, vocês podem ver que o nome da porta continua em milímetros. Por quê? Porque o criador dessa família porta deu o nome para ela em milímetro, certo? Mas se eu for olhar as medidas dela dentro desse botão aqui, que eu vou explicar melhor depois, eu vou ver que a porta, todas as medidas dela estão em metros, tá? Aproveitando, ó lá, 2 ponto alguma coisa, né? Então aqui nós estamos utilizando o ponto, tá? Eu quero colocar 2,5 metros, eu coloco 2,5 e não a vírgula. Dá para mudar isso, tá? Mas o padrão que vem é assim. Então tá lá, 2,13, né? Ou seja, isso aqui é só o nome. É o nome dela. Eu posso até renomear se eu quiser, tá vendo? Isso aqui, por ser só o nome, podia estar escrito aqui portinha bonita, porta de madeira, podia estar escrito qualquer coisa aqui. Não ia mudar o nome só porque eu mudei a unidade de medida do projeto, tá? O que muda de fato é se eu vou desenhar uma parede, por exemplo, né? Eu vou desenhar uma parede, quando eu clico e eu puxo, olha só, agora está em metros. Se eu quiser digitar um valor, 2,5, Enter. Ele vai ler em metros. Eu não vou precisar digitar mais 2.500, por exemplo, tá bom? Essa é uma coisa que pode se ter no template, né? Para que eu vou ficar toda vez que eu abro um projeto novo, né? Toda vez que eu abro um projeto novo, eu venho aqui em gerenciar, eu venho aqui em unidades de projeto, troco de milímetros para metro, dou OK, começo a projetar. Para que eu vou fazer isso toda vez que eu for começar, sendo que eu posso deixar salvo isso no meu template, no meu modelo, né? Então é muito mais fácil fazer certas alterações, baixar certas famílias, que é o que eu vou mostrar agora, e já deixar salvo no template. Eu vou dar um exemplo de porta. Então eu vou vir aqui em arquitetura, vou clicar em porta, ok? E eu vejo aqui os tipos de porta que eu tenho. Então eu tenho a família M folha única e essas são as variáveis, as variações de tipo que eu tenho, tá? Sendo que se essa porta aqui não me agrada, e eu não estou falando do tamanho dela, mas do próprio 3D, né? Se não é a porta que eu quero utilizar, digamos que eu quero uma porta de folha dupla, né? Ou eu quero uma porta de correr, por exemplo. Não, claramente não é essa, tá? Se eu quero uma outra porta que não seja essa daqui, lembrando que eu não estou nem falando de tamanho, porque tamanho até dá para mudar, tá? Mas o 3D não tem como. Então o que eu faço? Eu venho aqui em carregar família, tá? Então ó, vou dar ESC. Se eu não estou no comando da porta, não aparece aqui em cima carregar família, certo? Então eu cliquei na porta e estando na porta eu tenho aqui o botão carregar família. Clicando nesse botão carregar família, eu vou acessar o meu computador, ok? Isso daqui é uma pasta, dentro do seu computador, aonde tem todas essas famílias para serem carregadas para dentro do seu projeto. Isso vem com a instalação do Revit, tá? Isso vem com a instalação do Revit. E aí
eu coloco um parênteses aqui para o seguinte. Muitos alunos meus, ao longo desse tempo aí que eu dou aula, reclamam de que essa pasta no computador deles não existe, né? O que acontece? Quando você está instalando o Revit, é necessário ter uma internet estável, ok? Então, se você está em notebook, você está em computador mesmo, CPU, você não vai ter esse problema porque geralmente o cabo da internet é conectado no computador e a internet não fica oscilando tanto e você instala sem problema, tá? Mas quem fica instalando o Revit, tenta instalar o Revit no notebook, às vezes deixa conectado via Wi-Fi e às vezes longe do modem e tudo mais, e isso deixa a internet uma caca, né? O que acontece? O instalador do Revit, ele tem como se fosse uma ordem de prioridade. Ele precisa instalar o Revit, tá? Essas famílias que ele traz junto não é fundamental. A instalação do Revit, o programinha que instala o Revit, não acha isso fundamental. Ou seja, se ele vê que sua internet está caindo, ele prioriza fazer download do Revit para conseguir instalar e ele desiste de baixar as famílias. Ok? Então, nesses casos de alunos meus aí do passado que instalaram o Revit via Wi-Fi, com internet ruim, o instalador do Revit desistiu de baixar as famílias, né? E aí essa pasta aqui fica vazia, tá? Sendo que é uma pasta fundamental, galera. É uma pasta fundamental, a gente usa muito isso daqui, tá? Por mais que tenha muita coisa tosca aqui, convenhamos, tem aqui no meio muita coisa tosca, mas tem muita coisa boa também, tem muita família legal aqui que dá realmente para trazer pro teu template, que é interessante, tá? Você fala que é completinho, né? Tem um monte de coisa aqui para usar, tá? Nem tudo você acha na internet tão fácil assim, tá? Tem coisa legal aqui. Então, dica, instalou e veio errado, veio sem essa pá, dá uma conferida. Assim que você instala o Revit, dá uma conferida, vem em qualquer comando, tipo porta, janela, até mesmo aqui viga, coluna, qualquer um desses comandos que você vier, vai ter aqui carregar família, ok? Clicou aqui, caiu numa página em branco, reinstala o Revit. Ok? Reinstala o Revit. É melhor reinstalar o Revit com a internet bonitinha para vir essas pastas aqui, tá? Do que ficar sem essas pastas, tá bom? Se eu não me engano, dá até para baixar, fazer download dessas pastas aqui no site da Autodesk. Só que vai dar mais trabalho, eu acredito, tá? Dá mais trabalho fazer isso do que fazer a instalação certinha. Então, cuidado quando estiver instalando o Revit, tá? Se você tiver já instalado o Revit, quando você for desinstalar, ele não pede para desinstalar direto, tá? Se eu não me engano, quando você vai no modo reparar, ele já conserta isso. Mas a mesma coisa, se você tiver com a internet ruim, não vai adiantar nada, tá? Bom, voltando aqui. Então eu tô na porta, eu clico em carregar família. Aqui eu vou achar portas, né? Ó, pasta portas. E dentro dela eu tenho famílias. Dentro dela eu tenho famílias. O que eu gosto de fazer? Eu dou um clique só e aí aparece a prévia aqui do lado, né? Porque, convenhamos, o que importa mais quando eu estou fazendo download de uma família é o 3D dela, né? É o que essa porta se parece, tá? Então essa daqui, por exemplo, é uma folha dupla com vidro. Eu consigo visualizar isso muito fácil, além de ter o nome me ajudando. E aí eu vou através da setinha do teclado para cima e para baixo, vendo aqui qual porta me agrada mais, tá bom? Eu tenho até pastas aqui, vou entrar na pasta comercial, por exemplo, e olha só quantas portas eu tenho, tá? Eu poderia pegar uma dessas portas, essa daqui, por exemplo, ela até parece muito com a que já está no Revit, né? Mas tem suas diferenças, eu vou mostrar, tá? Então eu tenho aqui, ó, porta passagem única nivelada, é essa porta aqui, é diferente da que já está ali, afinal a que está lá é a M folha única, correto? O que eu vou fazer é apertar o botão abrir, tá? Não são todas as famílias, mas algumas elas dão essa opção quando você está importando uma família,
tá? Aqui a gente vê um quadro com tamanhos de porta, tá? Os tamanhos que você selecionar e apertar OK depois são os que vão entrar no seu projeto, tá? Isso daqui é ótimo para você filtrar. Lembra que eu falei de peso de arquivo? Se você pega tudo, mas você só vai usar duas, por exemplo, todo o resto é peso desnecessário, né? É peso extra, que nem precisava estar ali. A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, um tipo de filtro que eu poderia usar, né? A gente vê aqui que tem o tipo, que seria como se fosse o nome da porta, tá? Largura e altura, tá? Digamos que eu quero, através da altura aqui, só portas que tenham 2,10 de altura, ok? Então a gente vê aqui que essa porta tem 2,10, essa também. Vou fazer mais fácil. Estão vendo que tem aqui um seletor, onde tem todos aparecendo aqui? Então ele está falando aqui que na altura todos estão aparecendo. Mas se eu clicar aqui, eu posso selecionar uma altura, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2,10, vai aparecer na minha lista somente elementos, né, ou tipos que tenham a altura 2,10. Show de bola, já filtrou pelo que eu quero, né? E aí eu olho aqui no tamanho quais que eu quero. Digamos que eu quero o 75 e eu quero o 90, né? 75, 90. Ah, professor, mas aqui está em milímetros. Galera, é só o nome, ok? É só o nome. Podia estar escrito portinha aqui, tá? Isso aqui a gente não controla. Dá para controlar depois, mas por enquanto a gente não controla. Mas o tamanho vocês podem ver que está em metros mesmo, tá? Então, peguei as duas que eu quero, tá? Como que eu faço para pegar? Você pode clicar em uma, com o Ctrl segurado você clica na outra, tá? Aí você clica na outra, é só segurar o Ctrl na hora de clicar, ou você segura e arrasta, ok? Que foi o que eu fiz aqui, eu segurei e arrastei por debaixo, selecionou os dois, tá bom? Precisa estar pretinho dessa forma. Ficou pretinho? Quando você der OK, ele vai carregar para dentro do seu projeto aqueles dois tamanhos que você solicitou. Notem que realmente entrou dois elementos novos da família porta passagem única nivelada. Então esse M folha única, como é muito parecido com essa porta que eu baixei aqui, eu queria jogar fora esse M folha única, né? É aquele lance que eu falei de peso desnecessário, né? É em vão essa porta porque eu não vou usar ela. Ao longo dos serviços que eu vou executar, ao longo do tempo, essa porta se tornou inútil, tá? Porque tem essa aqui para substituir que é melhor. Por que ela é melhor? Dá para ver aqui por fora. Olha o tanto de configuração que tem essa e olha quão poucas configurações tem essa daqui. A M folha única me dá menos opções do que a porta passagem única nivelada, que me dá mais opções de manipulação. Só por isso já é motivo para ficar com essa daqui. Ela é melhor, já que ela me dá mais opções de manipulação, tá? Mesmo que a cara das duas seja muito parecida. Como que eu faço para me livrar da M folha única? É aqui que entra o macete das famílias, tá? Porque aqui em famílias, vocês vão ver que eu tenho portas aqui, e se eu entrar aqui, olha quem tá aqui, M folha única, que é justamente a família daqui, ó, M folha única. Se você quer se livrar de todo mundo que está aqui na M folha única, é só clicar com o botão direito aqui e excluir direto o nome da família. Se você quer se livrar de alguns tamanhos só, você seleciona os tamanhos que você quer, se livrar, botão direito, excluir. Também pode ser. Mas como eu quero me livrar da família inteira, eu clico no nome da família, botão direito, excluir. Beleza, limpei. Quando eu vier usar porta, olha só, não tem mais aquela poluição toda. Tem só o que me interessa aqui, tá? Isso é um processo que se repete para todo elemento, tá? Eu fiz isso para porta, mas se eu for para janela, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou baixar os elementos que me interessam e eu vou tirar os que eu não quero que tenha no meu template. Feito isso, eu vou vir em arquivo, salvar como modelo, ok? Quando você salva um elemento, você salva um arquivo como modelo, você pode trazer ele
para sua área de trabalho, ok? Então, quando você salva um elemento como modelo, você pode trazer ele consertando. Vou consertar aqui, refazer a fala. Então, galera, quando você salva um elemento como modelo, você pode trazer ele para sua tela inicial do Revit, certo? Você pode trazer ele para sua tela inicial do Revit. Eu vou fazer isso agora, eu vou vir aqui em salvar como modelo, ok? Eu vou salvar na minha área de trabalho só para exemplo, tá? Eu vou salvar na minha área de trabalho só como exemplo, mas geralmente a gente salva o nosso template em uma área segura do nosso computador, né? Em uma pasta que não seja na área de trabalho, né? Criem uma pasta na unidade D de vocês, na unidade C que seja, né? A unidade C é arquivos e programas, né? Não é muito aconselhável ficar entrando na unidade C do seu computador, mas você pode criar uma pasta. Eu criei a minha pasta de gerenciamento na unidade C mesmo, a unidade C eu não fico entrando por qualquer motivo, né? Eu não fico salvando foto ali, não é uma área que que você fica, por exemplo, instalando o jogo, salvando foto do celular, sabe assim? Então é uma região segura, tá? O importante é isso, ser uma região segura, porque o template precisa estar no local fixo, tá? Não pode ficar se mexendo. Então você salvou em um determinado lugar, deixa naquele lugar, não fica arrastando a pasta para um lugar ou para outro, que você vai perder o link depois. Você vai entender por quê, tá? Então eu vou salvar na minha área de trabalho só como exemplo mesmo. Vou por aqui. Então, modelo, aula, Revit, ok? Vou salvar. E aí, qual é a primeira coisa que eu faço assim que eu salvei o meu modelo? Eu fecho o arquivo. Olha onde eu estou indo. Eu fui lá em arquivo e eu vou clicar aqui em fechar, ok? Se você clica no xizinho do Revit, você fecha o Revit inteiro. Não tem necessidade disso. Se você vier aqui em arquivo e clicar em fechar, o que vai acontecer? Ele vai fechar somente o arquivo que você estava, ok? Somente o arquivo que você estava. Você vai voltar para a tela inicial do Revit. Agora, existem dois modos de você puxar o seu template. Você pode vir aqui em Novo, Procurar, e aí você vai atrás do seu template, ok? O que o que dá mais trabalho, né? Porque aí você precisa vir na sua área de trabalho, clicar no seu template aqui, ó, modelo aula Revit, e abrir, né? Um modo mais fácil de fazer todo esse trabalho, já que você, em teoria, teria que fazer isso todo dia, de certa forma, o que você pode fazer é o seguinte, deixa ele junto com os outros aqui. Porque olha só que simples, você abre o seu Revit, vem aqui, clica, né, no seu modelo e dá início ao seu dia de trabalho, sem problema, tá? Então, como eu faço para deixar o meu modelo junto com os outros aqui? Arquivo, opções, a gente vai entrar aqui em locais de arquivo e vai apertar esse mais aqui, tá? Notem aqui que eu tenho já os outros templates que eu tenho aqui fora, eu tenho eles aqui, tá? Se eu quero trazer um novo modelo, eu clico no mais, vou aonde o meu modelo está, seleciono ele e aperto abrir. Agora ele faz parte da minha lista, certo? Eu posso colocar aqui, ó, ele para cima e para baixo também, tá? Digamos que eu quero colocar ele em primeiro, né? Eu posso fazer dessa forma. Coloco ele aqui para cima ou para baixo, tanto faz. Dá um OK. E agora olha só, modelo aula de Revit. Se eu clicar nesse carinha aqui, eu vou estar dando início a um projeto com base naquele template, tá bom? Esse é o modo mais seguro de se trabalhar com template, galera.
tem que tomar cuidado para você não modificar o seu template sem querer, tá? O que eu fiz agora, quando eu venho aqui, né? Vou fechar mais uma vez. Quando eu venho aqui e eu clico nesse modelo aula Revit, o que eu estou fazendo é criando uma cópia do meu template em forma de projeto. O meu template, ele está salvo. O meu template, ele está fechado. Certo? A única forma que eu tenho de modificar o meu template é indo até o arquivo dele e clicando 2 vezes em cima do arquivo do template para abrir o template. Ok? Nesse caso, eu não vou estar projetando. Eu vou estar manipulando o meu template. Eu vou estar gerenciando o meu template. Ok? São coisas diferentes. Quando você está gerenciando o seu template, você está carregando família, você está se livrando de peso desnecessário e tudo mais. Certo? Quando você está projetando, você vai usar as famílias. Você vai construir de fato. São propósitos diferentes. Por isso que eu coloco o meu template nessa lista, clico no meu template e quando ele abrir a tela, eu sei que eu estou em um projeto, ok? Que imita o meu template. É uma cópia do meu template em forma de projeto. Aqui eu posso poluir o quanto eu quiser. Eu posso pegar parede e desenhar aqui no meio, eu posso começar a construir de fato e depois salvar como um projeto agora, né? Aí sem problema, tá? Mas o template é para se tomar cuidado mesmo. Ela é a sua base de trabalho. O template ou o modelo é a sua folha em branco no começo do dia de trabalho, certo? É isso aí.